Geração é a geração que mais se preocupa com estética que o mundo já viu. Nós somos a geração mais conectada com tudo o que o mundo apresenta de evolução. A gente às vezes não faz porque o dinheiro não dá, mas a gente sabe o que dá para fazer. Por exemplo, eu tenho as orelhinhas que minha mãe esticou. E elas são assim. Quando eu era pequeno, eu tinha muitos apelidos no colégio. Orelha de abanar defunto. Vamos parar. Os meus filhos, porque eu tenho a informação, se eles tiverem a orelha, eu posso ir no médico. E eu mudo a orelhinha deles. Tem uma que já está na fila. A menina é tão igual eu que a orelhinha dela, eu olho e digo, não pode, filha. Mas eu não vou deixar ninguém chamar ela de orelha de abanar defunto, irmão. Se chamar, vai entrar no pau. Mas se der, eu dou uma arrumadinha. A nossa geração consegue mudar muito fácil a estética, o estereótipo, o exterior. A gente é a geração do preenchimento. É uma coisa nova agora, né? As irmãs tudo em silêncio. A boca cresce do nada. Os irmãos rindo, né? Queixo tudo quadradinho. Do nada. O problema é os filhos que vão nascer, não vão ser a cara de ninguém. Mas isso a gente resolve depois. Agora pode fazer, que é maneiro, até é engraçado. Tem um povo que dá uma exagerada, né? Dá até um pouco de medo assim. Você olha e fala assim, que é isso, amigo? Bateram? Eu disse, não, é natural. Só tomar um cuidadinho. Mas é porque a gente se preocupa com a estética. A gente se preocupa com a roupa que a gente veste. Porque no fim, a gente se preocupa com a imagem que os outros têm ao nosso respeito. E eu quero falar sobre o que ninguém enxerga. Eu não sou especialista em estética. Eu não sou especialista em estereótipo. Por mais que todo mundo que está aqui sabe julgar como ninguém o estereótipo do outro. A gente, todo mundo conhece alguém que é rico, mas tem cara de pobre. E todo mundo conhece um pobre. Que tem cara de rico. Parei porque tinha gente olhando pro lado aqui, eu fiquei já preocupado. Não, mano, não vamos fazer confusão, pelo amor de Deus, não sou assim, ó. Mas por quê? Porque nós somos preocupados com o estereótipo. Para nós, algumas coisas têm cara, algumas funções têm cara. Agora, o que eu, a partir daquilo que vou ler, quero falar com você, não tem a ver com isso. Tem a ver com o que ninguém enxerga. Aliás, o que as pessoas enxergam confunde muito aquilo que elas não sabem por não enxergar. O texto é Mateus capítulo 6, versículo de número 4. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 4. Que a tua obra seja feita de maneira oculta, e o seu Pai que em segredo te vê, publicamente te honrará. Amém? Amém. O que você faz no secreto, ou o que você faz quando ninguém vê, publicamente, isso é o que o Senhor honrará. A reflexão ela é muito simples, ela é muito objetiva, mas ela é carregada de um significado que para mim foi esclarecedor. No começo da minha vida eu fui pregar o evangelho numa cidade chamada Fraiburgo. Você conhece essa cidade? Terra da maçã. Fraiburgo, terra da maçã. Eu era um garoto jovem, fui de ônibus pregar nessa cidade, pinga-pinga. Sabe aquele ônibus que demora o triplo para chegar? E que quando você chega você está arrependido?
Pois é, eu fui aquele ônibus. E quando eu cheguei em Fraiburgo, comecei a passar pelas árvores da macieira, pelas macieiras. Frustrante. Aquele dia, a ignorância faz a gente pensar de maneira precipitada, né? Eu olhei para aquelas árvores tudo seca. Falei para minha esposa dentro do carro: coitado dos agricultores, perderam toda a plantação. Pensa uma árvore feia, seca, feia, naquela estação. E eu me lembro que eu fiquei frustrado, porque todas as plantações tinham dado errado. Eu falei: será que a gente não vai ver pelo menos uma macieira top? Será que todo mundo fez dar errado nessa vez? Quer dizer, a vez que a gente vem, as maçãs desapareceram. E aí eu cheguei na cidade. Teve uma outra história no meio disso, porque eu fui esquecido. Horas depois lembrado. Só humilhação. Bom, fui lembrado do nada. Apareceram os irmãos e disseram: tu veio? Ó. Moisés, né? Chegamos. Aí a pergunta que eu fiz foi: olha, uma pergunta, qual é a árvore da macieira? Aí a pessoa falou: você passou por ela no caminho. Eu falei: mas todas que eu passei estavam secas. Ela falou: não estão secas, estão esperando a hora certa para florescer. Irmão, pelo menos uma reação para não ficar preocupado. Eu vou falar então de novo: elas não estão secas, estão esperando a hora certa para florescer. Lembra que a gente falou sobre processo agora há pouco? Lembra? Pois é, aqui também tem um pouco do vaso. Porque algumas estações da nossa vida, todos vão olhar para nós e não haverá frutos aparentes. Em algumas estações da nossa história, nós iremos parecer que estamos mortos. Mas existem dois fenômenos dentro de uma árvore: o que acontece por dentro e o que acontece por fora. Na nossa vida não poderia ser diferente. Existem fenômenos que acontecem por fora e existem outros fenômenos que acontecem aqui dentro. Mas lembra que no começo de tudo, quando ainda falávamos do preenchimento, quando ainda falávamos do Bostovskis, chegamos à conclusão que a aparência nos importa demais. Lembra que nós somos extremamente visuais e, portanto, nos preocupamos muito com a aparência. E aqui mora um grande risco que nós temos por querer viver uma vida que impressione quem nós não precisamos. Porque nós queremos aparentar ser frutíferos, quando de repente a estação que estamos só nos exige silêncio e quietude. Nós queremos mostrar que está dando tudo certo, quando na verdade não está dando tudo certo. A gente só precisa silenciar e esperar o tempo. Existem momentos na nossa vida que os frutos irão aparecer, mas existem momentos que os frutos irão sumir, e que nós vamos ser olhados e nós não seremos percebidos da maneira que desejamos, porque nós não estamos nos olhando de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então nós nos cobramos, então nós tentamos acelerar aquilo que ainda não é a hora, porque preocupamos muito mais do que o que os outros enxergam, do que verdadeiramente aquilo que importa. Senão eu vou falar algo aqui, mas ninguém vai se alegrar, porque não tem gente feia aqui. Mas eu quero te dar uma notícia, meu lindo: o Deus que você serve não se importa com a tua aparência.
Preciso de 30 irmãos feios para celebrar isso junto comigo agora. Não.